Boa tarde, pessoal. Vamos começar mais uma escola dominical hoje em novo horário. Novo horário e novo canal. Vamos tratar de alguns temas sobre a construção do corpo-alma, né? Sobre a questão da transfiguração e sobre uma situação do Akasha, do Memória da Natureza. Depois eu vou falar nas passagens da Bíblia que são relativas a isso. A nossa escola dominical é uma das poucas místicas que tem. Eu conheço, acho que não conheço nenhuma, né? Pra falar a verdade, vou até pesquisar outra hora aí com mais tempo. Mistura um pouco de teologia, um pouco de cabala, um pouco de gnose, sem os preconceitos, né, que são comuns de cada segmento desse estudo. Né? O nosso interesse é as lições místicas e profundas de Cristo com relação à cabala, com relação à gnose. E com relação às sabedorias teosóficas e toda a tradição ocidental. Então, vamos começar lá com 1 Coríntios, né? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Está tratando sobre ressurreição, né? Então ele fala: semeia-se um corpo animal, é ressuscitado um corpo espiritual. Se há corpo animal, também há corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem é da terra, é terreno, o segundo homem é do céu. Então, qual terreno, tais também os terrenos. Qual celestial, tais também os celestiais. Então, isso é uma lição sobre a construção do corpo-alma. Quem são os ressuscitados aqui? São os iniciados. Né? Não é uma situação, por exemplo, de simplesmente ter outro corpo, ou não morrer, ou essa situação toda. Né? Então, essa construção do corpo-alma, corpo de bodas alquímicas, corpo glorioso, essa pele de luz, né, que nós recuperamos no tempo que Adão, por exemplo, tinha poder sobre os anjos, né? Então isso tudo eu já falei um pouco nos meus livros, aí, Bíblia e Misticismo, Bíblia e Tradição Oral, Bíblia e Cabala, Bíblia Esotérica, a face oculta da Bíblia também, né? Então esses são ensinamentos teosóficos, ensinamentos internos. Por isso que aqui na Bíblia está escrito e parece meio difícil entender o que Paulo quer ensinar, né? Então é mais ou menos nesse sentido aí. Né? E claro, nessa construção tem a repetição, né, principalmente de boas ações. Boas ações focadas em quê? Em fé, né? O que converte, o que salva em Cristo é a fé. Mas dessa fé resulta boas ações, né? Não é simplesmente a fé por si só que vai fazer essa transformação, essa construção desses éteres superiores, essa separação dos inferiores, esse processo todo aí, né? Que passa desde o pós-mortem, por exemplo, após a morte nosso corpo físico se dissolve, né? Depois o corpo estérico, né? O de desejos. Aí a gente está no purgatório, né? Tem essa rememoração, essa memória, né? Essa recapitulação da vida. E aí primeiro e segundo céus, né? Até Paulo, inclusive, fala do terceiro céu, né? Então tudo isso está não só no misticismo, esoterismo, mas também está na Bíblia. Então, vamos lá para Mateus capítulo 17, versículo 1. A famosa transfiguração, né? Que pouca gente tenta entender. Aqui o cristianismo místico acaba... Vou passar uma moto e tenta explicar. 6 dias tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e levou-os a sós a um alto monte. Foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tabernáculos, um para ti, outro para Moisés e outro para Elias. Moshe e Elias, né? Elisha. Falava ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu e da nuvem saiu uma voz dizendo: Este é meu filho dileto em quem me agrado, ouvi-o. Os discípulos, ouvindo-a, caíram de bruços e ficaram com muito medo. Aproximando-se Jesus, tocou-os e lhe disse: Levantai-vos e não temais.
Eles, erguendo os olhos, a ninguém viram mais, senão a Jesus. Então, Jesus os levou ao reino, Jesus os levou a um alto plano, né, espiritual. E esse alto plano espiritual tinha a memória da natureza, o akasha. Nessa memória da natureza está todos os fatos do passado. Por isso que eles tiveram contatos com Moisés e Elias. Eles tiveram contato com toda a história do passado, como se fosse um livro aberto, né? Então, eles foram levados a esse reino, né? E não só subir num monte, na verdade eles foram mudados de plano mesmo, porque o monte é sempre uma analogia de ascensão, de subida espiritual, né? E principalmente de planos dimensionais. É como se fosse um portal, Jesus os colocou, né? Eles entraram nessa faixa de consciência, ou nesse outro plano, e viram Moisés, viram Elias e mais alguma coisa, né? Que a gente viu um resumo da Bíblia. Né? No caso aí, Pedro, Tiago e João, né? Então, através desses éteres, através desse akasha, né? Eles foram para esse mundo etérico, nesses planos superiores. Vamos lá para João 1,4, então. João 1,4 fala assim, né? Que é aquela encarnação do verbo, que a gente sempre acaba lendo aqui, né? Com um trecho, parece mais místico da Bíblia toda. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Então, tudo foi feito por ele. E nele nos movemos e tudo mais, né? Quem é ele, né? Na verdade, não é só um homem, não é só Deus há 2000 anos atrás, ou aquele tempo, não. É o Cristo interno, né? Aqui até tem uma analogia do centurião, né? Que tem um texto aqui do cristianismo místico que fala dessa situação, né? De se mover nele e tudo mais, né? E é o Cristo interno. Então lá no João capítulo 4,13, né? Quem beber desta água, né? Voltará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, né? Que é o Cristo interno, nunca mais terá sede. Né? Então essa é uma grande transformação. Né? Não é uma transformação externa religiosa apenas, é uma transformação interna. Você se torna a imitação de Cristo, você está nele. Né? Nós fazemos parte do corpo místico, do corpo de Cristo, né? Como eu já falei várias vezes, que aí é o Cristo cósmico também. Né? Então toda essa situação aí mostra esse verbo, né? Esse verbo que transcende as coisas, né? Que é o Filho, né? Porque o Pai, no caso aqui, estaria oculto, né? O Pai seria uma espécie de... não trevas, mas seria uma coisa oculta. E o Filho já é a criação, já é a criatura, né? Já é o que está, né? Então, quando Cristo nos fala isso no eu sou, né? Ele está falando já da situação do Cristo interno e do Cristo cósmico, né? Ele permanece conosco, né? Então, isso que nós temos que compreender e incorporar nesse Cristo interno, né? Então, muito mais do que o homem, não que Jesus e Deus não seja também homem ao mesmo tempo, né? Isso é básico da teologia, né? Ao mesmo tempo homem, ao mesmo tempo Deus. Mas tem o Cristo interno e tem o Cristo cósmico, né? A nível místico aqui a gente acaba estudando e é bom nós refletirmos nesse verbo que transcende os arcontes, que, né, passou por todos aqueles processos que eu já falei num vídeo anterior, né, e que nos leva também à evolução. A evolução pelo amor ao próximo, né, que é a grande lei aí, revelada por esse Cristo cósmico, Cristo da nova era, que ainda é Aquário, né, será Aquário. Mas nós não estamos na nova era ainda não, né, para quem fala em... Então é futuro esse processo, é uma nova raça, é um novo momento da humanidade, né? Raça entre aspas, né? É uma nova humanidade e ela vem com fraternidade, né? E com o amor em foco, a verdade como foco, outras situações que nós não vimos na história do passado, claro que não. Nós vimos guerras religiosas, nós vimos guerras raciais, religiões raciais, brigas, né? E até hoje a gente vê aí na cultura nacional uma certa briga, se não religiosa, pelo menos política e separatista, né? O que na nova, com Cristo cósmico, não vai mais acontecer e não deveria, né? Então, nós não chegamos lá ainda. Por isso que Cristo ainda é uma grande busca, né? Nós ainda não encontramos Cristo, né? Para falar a verdade. E a construção do corpo-alma, como começou o meu vídeo, faz parte desse processo, né? Nós vamos
é ter um corpo vital, desenvolver ele, e para ele nós ressuscitaremos nele, daí, né? Ressurreição existe, né? Só que é um processo daí nesse corpo, e não no corpo simplesmente de carne, físico, né? Ou corruptível. Nós não vamos estar na natureza corruptível mais, né? A carne não era do reino, né? Simples assim, né? Não tem muito o que discutir. Tá bom, irmãos, acabamos mais uma escola dominical. Estejam com Deus, com o Espírito Santo, com Yeshua, né, no Senhor Jesus Cristo, e com o Pai eterno, né, com o Pai aí. Vamos continuando, até a próxima. Estejam com Deus.